Então hoje estamos comemorando mais um aparecimento transcendental da Suprema Personalidade de Deus na forma do Senhor Sankarsana, do Senhor Balarama. E para meditarmos no Senhor Balarama hoje, vamos ler aqui do nosso Krishna Book, Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam, o capítulo 30. O Senhor Balarama visita Vrindavana. Sempre bom lembrar que nesse mundo material a causa, a manifestação, a manutenção, toda é feita por Balarama Sankarsana. Primeiro Krishna, Vasudeva, ele se expande na sua forma quádrupla original em Sankarsana, que é Balarama, e depois se manifesta, se expande como Pradyumna e Aniruddha. Então, a Suprema Personalidade de Deus dentro do universo cósmico material, causa dessa manifestação cósmica material, a manutenção e a aniquilação, o Senhor Sankarsana, o Senhor Balarama e a totalidade da mente e da inteligência, Aniruddha e Pradyumna. Então vamos ler o Senhor Balarama visita Vrindavana por Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 E de antemão já vamos avisando que no próximo sábado, dia 24, que é o dia do Festival Transcendental do Susana Mandir, vamos fazer o Maha Festival de comemoração do aparecimento do Senhor Balarama, com mais de 108 preparações diferentes, salgadas, doces, e todos mesmo estão convidados. Por favor, compareçam para que possamos glorificar, homenagear o transcendental aparecimento do Senhor Balarama de maneira congregada, ok? O Senhor Balarama visita Vrindavana. O Senhor Balarama ficou muito ansioso por ver seu pai e sua mãe, Maharajananda e Yashoda. Por isso, partiu para Vrindavana numa quadriga com grande entusiasmo. Há muito que os habitantes de Vrindavana estavam ansiosos por ver Krishna e Balarama. Quando o Senhor Balarama regressou a Vrindavana, todos os pastorzinhos de vacas e as gopis já tinham crescido, mas ainda assim, quando ele chegou, todos o abraçaram e Balarama os abraçou reciprocamente. Depois disso, ele veio ter com Maharajananda e Yashoda e ofereceu-lhes suas respeitosas reverências. Em resposta, mãe Yashoda e Nanda Maharaja ofereceram-lhe suas bênçãos. Eles chamaram-no de
Jagadisha, o Senhor do Universo, que mantém todo o mundo. O motivo disso era que tanto Krishna quanto Balarama mantêm todas as entidades vivas, e apesar de tudo, Nanda e Yashoda passaram por tantas dificuldades por causa da ausência deles. Sentindo-se assim, eles abraçaram e, sentando-o em seus colos, começaram o seu choro perpétuo, molhando Balarama com suas lágrimas. Então, o Senhor Balarama ofereceu suas respeitosas reverências aos pastores de vacas mais velhos e aceitou as reverências dos pastores de vacas mais novos. Desse modo, de acordo com suas diferentes idades e relações, o Senhor Balarama trocou sentimentos de amizade com eles. Apertou a mão daqueles que tinham a mesma idade que ele e a mesma amizade com ele, e com uma risada alta abraçou cada um deles. Depois que os pastores e pastorzinhos de vacas, as gopis e o rei Nanda e Yashoda receberam-no, o Senhor Balarama sentou-se, sentindo-se satisfeito, e todos cercaram-no. Em primeiro lugar, o Senhor Balarama perguntou-lhes como iam de saúde, e depois, como fazia muito tempo que não ouviam, eles começaram a fazer-lhe diferentes perguntas. Os habitantes de Vrindavana tinham sacrificado tudo para Krishna, estando simplesmente cativados pelos olhos de lótus do Senhor, por causa do grande desejo que tinham de amar Krishna. Jamais desejaram nada, como por exemplo, elevação aos planetas celestiais ou fundir-se na refulgência do Brahman para tornar-se uno com a verdade absoluta. Nem sequer estavam interessados em desfrutar uma vida de opulência, sendo que estavam satisfeitos vivendo uma vida simples na aldeia como pastores de vacas. Estavam sempre absortos pensando em Krishna e não desejavam nenhum benefício pessoal. E estavam todos tão apaixonados por Krishna que, na ausência dele, suas vozes vacilaram quando começaram a fazer perguntas a Balarama Ji. Primeiro, Nanda Maharaja e Yashoda Mai perguntaram: meu querido Balarama, os nossos amigos, como Vasudeva e outros na família, estão indo bem? Agora você e Krishna são homens feitos, casados e com filhos. Por acaso, na felicidade da vida familiar, vocês às vezes se lembram de seus pobres pai e mãe, Nanda Maharaja e Yashoda Devi? É muito bom saber que vocês mataram o muito pecaminoso rei Kansa e que nossos amigos, como Vasudeva e outros, os quais ele vivia perturbando, estão liberados agora. Também é muito bom saber que tanto você quanto Krishna derrotaram Jarasandha e Kalayava, o qual agora está morto, e que agora vocês estão vivendo numa residência fortificada em Dwaraka. Quando as gopis chegaram, o Senhor Balarama olhou para elas com olhos afetuosos. Como estivessem contentíssimas, as gopis que
por tanto tempo tinham estado mortificadas por causa da ausência de Krishna e Balarama, começaram a perguntar a respeito da saúde dos dois irmãos. Elas perguntaram especificamente a Balarama se Krishna estava desfrutando sua vida cercado pelas mulheres iluminadas de Dwarakapuri. Por acaso, às vezes, ele se lembra de seu pai Nanda e de sua mãe Yashoda e dos outros amigos com os quais se relacionou tão intimamente enquanto esteve em Vrindavana? Por acaso Krishna tem algum plano de vir até aqui para ver sua mãe Yashoda? E por acaso ele se lembra de nós, gopis, que agora estamos lamentavelmente privadas de sua companhia? Provavelmente Krishna terá se esquecido de nós no meio das mulheres cultas de Dwaraka. Mas quanto a nós, ainda nos lembramos dele, enquanto colhemos flores e fazemos guirlandas com elas. Contudo, quando ele não vem, passamos nosso tempo simplesmente a chorar. Se ao menos ele viesse aqui e aceitasse essas guirlandas que nós fizemos. Querido Balarama, descendente de Dasharata, você sabe que nós abandonaríamos tudo pela amizade de Krishna. Mesmo quando uma pessoa está sentindo grande aflição, ela não consegue abandonar a ligação com os membros da família. Mas mesmo que talvez isso seja impossível para os outros, nós abandonamos nossos pais, mães, irmãos e parentes, sem nos importar absolutamente com a nossa renúncia. Depois, de repente, Krishna nos renunciou e partiu. Ele rompeu com nossa relação íntima, sem nenhuma consideração séria, e partiu para um país estrangeiro. Mas ele era tão perito e astuto que manufaturou palavras muito bonitas. Ele disse: minhas queridas gopis, por favor, não se preocupem. É impossível retribuir o serviço que vocês me prestaram. Afinal de contas, nós somos mulheres, como poderíamos então desacreditar dele? Agora podemos compreender que ele falou palavras doces simplesmente para nos enganar. Uma outra gopi, protestando por Krishna estar ausente de Vrindavana, começou a falar: meu querido Balaramaji, naturalmente somos aldeãs e por isso Krishna pôde nos enganar daquela maneira. Mas, e quanto às mulheres de Dwaraka? Não pense que elas são tão tolas quanto nós somos. Pode ser que Krishna tenha desencaminhado a nós, aldeãs, mas as mulheres que vivem na cidade de Dwaraka são muito espertas e inteligentes. Por isso, eu ficaria surpresa se soubesse que Krishna pôde desencaminhar tais mulheres da cidade, fazendo com que elas acreditassem nas palavras dele. Então, outra gopi começou a falar: meu querido amigo, disse ela, Krishna é muito habilidoso para usar palavras. Não há ninguém que possa competir com ele nessa arte.
Ele é capaz de manufaturar palavras tão coloridas e conversar tão docemente que o coração de qualquer mulher se desencaminharia. Além disso, ele aperfeiçoou a arte de sorrir atraentemente e quando as mulheres veem seu sorriso, elas ficam loucas por ele e seriam capazes de se entregar a ele sem nenhuma hesitação. Outra golpe, após ouvir isto, disse: minhas queridas amigas, de que adianta conversar sobre Krishna? Se vocês estão realmente interessadas em passar o tempo conversando, vamos conversar sobre algum outro assunto que não seja ele. Se o cruel Krishna pode passar seu tempo sem nós, por que não podemos nós passar nosso tempo sem Krishna? Naturalmente, Krishna está passando seus dias alegremente sem nós. Mas a diferença é que não conseguimos passar nossos dias alegremente sem Ele. Enquanto conversavam dessa maneira, os sentimentos que as gopis tinham por Krishna intensificavam-se cada vez mais. E elas experimentavam o sorriso de Krishna, as palavras de amor de Krishna, as feições atrativas de Krishna, as características e os braços de Krishna. Por amor de seus sentimentos estáticos, parecia-lhes que Krishna estava presente pessoalmente e dançava diante delas. Por causa da doce memória que tinham de Krishna, não conseguiam conter suas lágrimas e começaram a chorar sem levar nada em consideração. Evidentemente, o Sr. Balarama pôde compreender os sentimentos estáticos das gopis e por isso quis apaziguá-las. Ele era habilidoso em apresentar uma apelação e dessa maneira, tratando as gopis com muito respeito, começou a narrar as histórias de Krishna com tanto tato que as gopis ficaram satisfeitas. A fim de manter as gopis satisfeitas e Vrindavana, o Sr. Balarama permaneceu ali por 2 meses seguidos, a saber, os meses de Chaitra, março, abril, e Vaishakha, abril, maio. Durante estes 2 meses, ele se manteve entre as gopis, passando todas as noites com elas na floresta de Vrindavana, a fim de satisfazer os desejos que elas tinham de amor conjugal. Assim é que Balarama também desfrutou da dança da raça com as gopis durante esses 2 meses. Como fosse a época da primavera, a brisa soprava suavemente na margem do Jamuna, transportando o aroma de diferentes flores, especialmente da flor conhecida como Kumudi. O luar ocupava o céu e se espalhava por toda a parte, de forma que as margens do Jamuna pareciam ser muito brilhantes e agradáveis. Foi ali que o Sr. Balarama desfrutou a companhia das gopis. O semideus conhecido como Varuna mandou sua filha Varuni na forma de mel líquido, passando lentamente através das cavidades das árvores. Toda a floresta ficou aromática por causa desse mel, e o doce aroma do mel líquido, Varuni, cativou Balarama-ji. Balarama-ji e todas as gopis ficaram muito atraídos pelo gosto de Varuni, e assim todos eles se beberam juntos. Enquanto bebiam esta bebida natural, Varuni, todas as gopis cantavam as glórias do Senhor Balarama.
E o senhor Balaão se sentia muito feliz, como se tivesse ficado embriagado por beber essa bebida varonil. Os olhos dele giravam numa atitude agradável. Estava enfeitado com longas guirlandas de flores silvestres. E toda a situação parecia uma grande celebração de felicidade por causa desta bem-aventurança transcendental. O senhor Balarama sorria belamente e as gotas de suor que decoravam o seu rosto pareciam ser o orvalho acariciador da manhã. Enquanto Balarama estava alegre assim, ele desejou desfrutar a companhia das golpes nas águas do Jamuná. Por isso, mandou que Jamuná se aproximasse, mas Jamuná desprezou a ordem de Balarama, considerando que este estava embriagado. O senhor Balarama ficou muito insatisfeito por Jamuná ter desprezado sua ordem. Imediatamente ele quis riscar a terra próxima ao rio com seu arado. O senhor Balarama possui 2 armas, um arado e uma massa, e aceita o serviço delas quando são necessárias. Dessa maneira, ele quis trazer o Jamuná à força, e para tal buscou a ajuda de seu arado. Quis castigar Jamuná porque ela não obedeceu à ordem dele. Ele disse a Jamuná: seu rio miserável, você não ligou para minha ordem, agora vou dar-lhe uma lição. Você não veio até mim voluntariamente, agora com a ajuda de meu arado, vou forçá-la a vir. Vou dividi-la em centenas de ribeiros dispersos. Quando foi ameaçada assim, Jamuná ficou com muito medo do poder de Balarama. E imediatamente veio em pessoa, caindo aos pés de lótus dele e orando dessa maneira. Aqui, antes de continuar, no rodapé tem essa nota: o rio Jamuná, como o rio Ganges e outros rios sagrados da Índia, é uma personalidade feminina. Então, continuando as orações de Jamuná. Meu querido Balarama, você é a personalidade mais poderosa e é agradável para todo mundo. Infelizmente, esqueci-me de sua posição gloriosa e exaltada. Mas agora voltei a mim e posso me lembrar de que você mantém todos os sistemas planetários sobre sua cabeça simplesmente por intermédio de sua expansão parcial como Shesha. É você quem sustém todo o universo. Minha querida Suprema Personalidade de Deus, você é pleno de 6 opulências. Por ter me esquecido de sua opulência, por ter me esquecido de sua onipotência, equivocadamente desobedecia à sua ordem. E, deste modo, tornei-me uma grande ofensora. Porém, meu querido Senhor, por favor, saiba que sou uma alma rendida a você. Você é muito afetuoso com seus devotos. Portanto, por favor, perdoe minha insolência e meus erros. E por sua misericórdia, sem causa, liberte-me agora. Como exibir-se esta atitude submissa, Jamuná foi perdoada e, quando se aproximou, o senhor Balarama quis desfrutar o prazer de nadar dentro da água dela, juntamente com as golpes, da mesma maneira que um elefante se diverte juntamente com suas muitas elefantas. Após um longo tempo, quando o senhor Balarama já tinha desfrutado
para sua completa satisfação, ele saiu da água e imediatamente uma deusa da fortuna ofereceu-lhe uma bela roupa azul e um colar valioso feito de ouro. Após tomar banho de Yamunã, o Senhor Balarama, vestido com roupas azuis e decorado com ornamentos dourados, estava muito atrativo para todo mundo. O Senhor Balarama tem compleição branca, e quando estava devidamente vestido, parecia exatamente com o elefante branco do rei Indra no planeta celestial. O rio de Yamunã ainda tem muitas pequenas ramificações por ter sido riscado pelo arado do Senhor Balarama. E todas estas manifestações, essas ramificações do rio de Yamunã, ainda glorificam a onipotência do Senhor Balarama. Durante 2 meses, o Senhor Balarama e as gopis desfrutaram passatempos transcendentais juntos todas as noites. E o tempo passou tão rapidamente que parecia que todas aquelas noites foram uma só noite. Com a presença do Senhor Balarama, todas as gopis e os habitantes de Vrindavana ficaram tão alegres quanto tinham estado antes na presença de ambos os irmãos, o Senhor Krishna e o Senhor Balarama. O tempo passou tão rapidamente que já acabamos a leitura do passatempo do Senhor Balarama. Assim termina o significado de Bhaktivedanta, ao 30º capítulo, o Senhor Balarama visita Vrindavana, do 2º volume de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Ok? Então, muito obrigado a todos. Vamos passar o dia meditando nos gloriosos passatempos do Senhor Balarama, meditando no Senhor Balarama, e sábado que vem, então, dia 24, estamos esperando todos aqui para celebrarmos o aparecimento transcendental do Senhor Balarama com um grande festival transcendental, ok? Muito obrigado a todos, todas as glórias sejam para Shri Prabhupada, Shri Shri Balarama Ji, Mahotsava Jagya Ki Jaya.